Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse, falando sobre a atuação do diabo na igreja. Olha que assunto importante. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. E como eu digo em todas as aulas, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos o primeiro capítulo inteirinho, com 20 versículos, e hoje nós vamos estudar 2 versículos do capítulo 2, o versículo número 12 e o versículo número 13. E todos os slides que eu apresento durante a aula estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos, e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Como eu faço em todas as aulas, cada pedacinho do versículo que eu vou comentando, eu deixo em destaque na cor amarela. Vamos para o primeiro pedacinho. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Nós já aprendemos que alguns estudiosos, não a maioria, ensinam que esse anjo é o líder da igreja, o pastor da igreja. Mas a maioria dos teólogos, pessoas piedosas que têm compromisso com Deus, não entende assim. Ensina que são anjos que atuam na igreja, que ajudam a igreja. E como também já foi ensinado em aulas anteriores, independente da interpretação, nós sabemos que existe um poder sobrenatural que atua na igreja. Sem este poder sobrenatural, não existe a igreja. A igreja não pode realizar trabalho algum. Como disse nosso Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. E a igreja recebeu este poder sobrenatural no dia de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Portanto, o Espírito Santo habita na vida de cada cristão genuíno. Com esta interpretação, todos concordam, e foi isso que nós aprendemos. Sobre Pérgamo, eu vou abrir na tela o mapa para localizarmos esta cidade onde ficava a igreja. Patmos, a ilha que João estava preso, Éfeso nós já estudamos, Esmina nós já estudamos, e agora vamos estudar Pérgamo. Temos mais 4 igrejas para estudarmos: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa eu voltar. Como diz o primeiro trechinho, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Escreve nós também já aprendemos. Quando uma informação, um ensino é registrado, ele fica para as outras gerações. Veja que a confiabilidade dos escritos do Novo Testamento é de 99,5%. E este 0,5% em nada altera
as doutrinas fundamentais da nossa fé. Não tenha dúvidas sobre isto. O texto que nós lemos, independente de ser o Novo Testamento evangélico, o Novo Testamento católico, são os mesmos e a confiabilidade é a mesma. Guardou 99,5% de que o que está escrito na Bíblia que você tem, na Bíblia que eu tenho, foi o que Jesus transmitiu para João na ilha de Pátimos. Agora, de nada adianta ter o escrito com 99,5% de confiabilidade e não estudá-lo. Daí a importância de lermos a palavra de Deus todos os dias. Infelizmente, o livro de Apocalipse, ele é pouco ensinado nas igrejas. É uma falha. Precisamos corrigir isto. A liderança precisa estudar mais o livro de Apocalipse para ensinar o povo de Deus. Existem muitas bênçãos para a igreja no livro de Apocalipse. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós também já vimos este trecho em outro versículo, mas vamos ver novamente outro texto? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que poder a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Esta espada representa a justiça, representa a onisciência de Jesus. E sendo onisciente, ele só pode ser Deus, só pode ser todo-poderoso, não tem como negar isto. Só existe um ser que conhece os nossos pensamentos, o profundo da nossa alma, Deus. Nenhum outro ser tem este atributo. Portanto, se Jesus conhece, ele é Deus. Bem, este primeiro versículo, versículo 12, tudo o que nós lemos, nós já estudamos em versículos anteriores com profundidade. Qualquer dúvida, por favor, acesse o playlist Apocalipse versículo por versículo, que todos eles estão lá. Vamos agora para o versículo número 13 do capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas. Nós também já aprendemos que existem pelo menos 3 interpretações e que não ferem a palavra de Deus para o livro de Apocalipse. Uma interpretação preterista, e nesta interpretação nós vemos realmente que a igreja de Pérgamo existiu, aliás, todas as 7 igrejas existiram, isto a arqueologia já provou. Tem a interpretação histórica, que coloca cada carta em um período histórico, e Pérgamo é situada quando Constantino faz um documento, um edito liberando a religião cristã. E nesta liberação, ao mesmo tempo que trouxe bênçãos para a igreja parou de ser perseguida. Por outro lado, trouxe também maldição, porque a igreja se envolveu com o Estado, com as coisas materiais, e isso trouxe um enorme prejuízo para a igreja. É o que nós vamos aprender. E tem a interpretação atual, como a igreja em todo o mundo, a igreja distribuída em toda a face da terra, a interpretação para a igreja dos nossos dias. E nós sabemos, nos dias atuais, que existem cidades, lugares com mais imoralidades do que outros lugares. Por exemplo, os grandes centros urbanos, as metrópoles. E para as heresias, desvios doutrinários,
não é diferente. Existem lugares, regiões que as heresias atacam mais as igrejas. E no caso de Pérgamo, a igreja se envolvendo com o Estado, com o governo da época, era o mesmo que se envolver com Satanás. Nós vamos ver já na frente. E também as heresias. Já aprendemos que o gnosticismo era a heresia da época. E o que era esta heresia? Ensinava que Jesus Cristo não veio em carne, porque para os gnósticos a carne é má. Portanto, se a carne é má, se a matéria é má, Jesus não poderia ter um corpo como o nosso. Esta é a heresia que João combateu também em suas epístolas, Paulo combateu, e agora Jesus está alertando a igreja. E, independente do local que o crente serve a Deus, seja numa metrópole, numa cidade do interior, numa área rural, o crente precisa ser fiel à palavra, ser fiel a Jesus. Vamos ver o próximo trecho. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo era um centro do paganismo, muitos templos pagãos, muita idolatria, e lá também tinha o culto ao imperador. E todo esse envolvimento idólatra, culto ao imperador, outros deuses, prostituição, gnosticismo, é chamado trono de Satanás. É Satanás que tem a autoridade sobre estes pecados, estas heresias, a imoralidade, a idolatria. Tudo pertence ao trono de Satanás. Aí a igreja precisa ter muito cuidado. Como eu disse, tem a interpretação preterista que a igreja de Pérgamo lá era um centro de idolatria à cidade, mas nós vemos também na interpretação histórica que quando Constantino liberou o cristianismo, a igreja foi se envolvendo com o governo, com a política, e isso trouxe a idolatria para dentro da igreja. Fora a idolatria, a igreja também combatia as heresias. Como já foi dito, o gnosticismo não era fácil, não. E na interpretação atual não é diferente. Não é difícil nós observarmos em alguns movimentos que se dizem evangélicos o envolvimento da liderança com a política. Outros que se dizem líderes religiosos utilizam a igreja como trampolim político, como interesse próprio. Não que a política seja pecado, não. Nós vemos na Bíblia homens de Deus ocupando espaços no governo, espaços políticos. No nosso meio, nós temos cristãos genuínos que têm vocação política. Não existe pecado algum nisso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva político, salva militar, salva civil, em todas as classes sociais. Existe o cristão verdadeiro, o cristão salvo por Jesus. Mas, como ocorreu na igreja de Pérgamo e também na história, atualmente nós vemos pessoas que não são autênticas, que estão na igreja e estão enganando o povo, estão a serviço da autoridade de Satanás. É isto que o texto está ensinando. Vamos confirmar na Bíblia? Primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Satanás exerce uma autoridade sobre aqueles que não pertencem a Jesus Cristo. Nem todos os que frequentam um templo religioso, um templo evangélico, são verdadeiros cristãos. Grande parte é formada de cristãos nominais, que não têm compromisso com Deus. Você sabe do que eu estou falando. Vamos ver mais um texto? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? Satanás, que desenvolve estratégias para enganar as pessoas. E uma das ferramentas de Satanás é misturar a religião com a política. Sabemos que a palavra de Deus foi escrita com o objetivo da nossa redenção. É um livro que trata da nossa alma, da nossa vida espiritual. Já a política, o governo, trata da nossa vida material, o que também é importante. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Não podemos misturar as coisas. Vamos em frente. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo naquela época difícil, com perseguição, muitos cristãos foram martirizados. Estou falando da interpretação preterista do passado. Muitos permaneciam fiéis a Jesus, não negavam a fé. E muitos, por não negarem a fé, foram martirizados. E quando nós estudamos história da igreja, nós vemos que em todos os estágios, em todos os períodos históricos, nós vamos encontrar cristão fiel, cristão sincero, cristão que não nega a fé, independente da igreja institucional. E hoje, mesma coisa. Apesar de tudo que nós estamos vendo, principalmente na internet, muitos cristãos continuam autênticos, servindo a Deus com sinceridade, com humildade, longe do pecado, longe da imoralidade, longe da corrupção. A igreja continua atuando, a igreja continua fiel, mas infelizmente tem aqueles que estão na igreja, mas com outro objetivo de alcançar um bem material, de alcançar uma posição na sociedade, usar a igreja como curral eleitoral. Fazem de tudo, menos servir a Deus de verdade. Mas Deus conhece a intenção do coração de cada ser humano. Vamos ver dois textos, Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não estamos presos nas coisas deste mundo, não estamos envolvidos com as coisas deste mundo. O nosso alvo é Deus, é Cristo. Olha esse texto. Romanos, 1º capítulo, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nada abala nossa fé em Jesus, nada tira o nosso comprometimento com a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Ela é o alimento do verdadeiro cristão. Vamos em frente. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E quem é esse Antipas? Segundo os estudiosos, é uma pessoa realmente com esse nome. Diz a história, não tem como provar, que Antipas era o bispo da igreja de Pérgamo e por não negar a Jesus, por se recusar a prestar culto ao imperador, ele foi martirizado. E segundo este relato histórico, que não tem como confirmar, repito, mas diz que ele foi colocado dentro de um boi, num touro de bronze, e foi literalmente cozido vivo. Olha que martírio terrível. Mas diz o relato que ele passou para o Senhor, glorificando, louvando e exaltando o nome de Jesus. Repito, não tem como provar, mas é um registro da tradição e pode realmente, de fato, ter acontecido.
A verdade é que se trata de um nome próprio, do nome de uma pessoa, Antipas, que era fiel, temente a Deus. Jesus falou dele no texto. Veja a luta que a igreja passava. Quem estava como imperador neste período era Domiciano, homem terrível, chamado, como nós já aprendemos, segundo Nero. Entendeu porque o texto diz onde Satanás habita? Será que Satanás continua habitando atualmente? Continua com autoridade? Continua operando no mundo atual? Você tem dúvida disso? Lógico que continua. Ele usa todas as estratégias possíveis e imagináveis para destruir a igreja de Jesus. E muitos são enganados. Mas, na verdade, estes que são enganados nunca foram de fato cristãos verdadeiros, porque o cristão verdadeiro, aquele que Deus escolhe, permanece firme na fé. Venha a luta que vier, Satanás pode lançar a estratégia que ele quiser. Quem está firme na palavra, firme com Jesus, permanece para sempre. Viu como o livro de Apocalipse é atual? Na próxima aula, nós vamos continuar aprofundando mais um pouquinho nesta série Apocalipse, versículo por versículo. Antes de eu encerrar, nós estamos este mês de novembro de 2021, com uma super promoção para aqueles que querem estudar com a gente, aprofundar no aprendizado da Palavra de Deus. Todos os nossos cursos de teologia, o básico, o médio, o bacharel, o curso de apologética, todos com 40% de desconto. Olha que oportunidade para você desenvolver o seu ministério. Agora, teologia não é só para pastor, não, para bispo, para pastora, obreira. Todos precisam aprender a palavra de Deus. É o único instrumento para nós nos defendermos das estratégias lançadas por Satanás. Entre em contato conosco se você tiver vontade de aprender com a gente. A matrícula pode ser feita pelo nosso site, detalhe importante, é sem taxa de matrícula. O nosso site é o www.icp.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 21 98622 3266. Agora sim, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.